tem nos sustentado, Rei da Glória. Estamos aqui mais uma vez, Senhor, porque Tu preparaste este momento, Deus. Estamos aqui, Senhor, não pela nossa vontade, pelo nosso querer, mas sim, Senhor, porque o Senhor preparou, porque é Deus que nos capacita. Sim, ó Rei da Glória. Ah, Pai amado, meus queridos irmãos, eu sempre digo, sabe, de nós não temos nada a oferecer, nós somos tão dependentes do Senhor Jesus quanto todos vocês. Nós necessitamos das misericórdias dele, que são renovadas todos os dias, e nós temos motivo de nos alegrarmos na presença do Senhor Jesus, né? Porque foi ele que nos chamou, foi ele que nos escolheu para fazer a boa vontade dele, fazer a obra dele, né, da forma que ele prepara. Glória a Deus, louvado seja o Senhor Jesus. Obrigada, Deus, pela vida do irmão Oliveira, papai, porque mais uma vez ele está aqui em seu trabalho, a qual o Senhor tem sustentado e capacitado todos os dias. Deus continua derramando graça, Senhor, de poder, Pai, saúde sobre a vida dele e toda a sua família, guardando e livrando, Jesus, de todo perigo e todo mal. Obrigada, grande Deus, pela vida do meu esposo, Pai, que está sempre comigo, Deus, nesta caminhada. Gratidão, Jesus. Pai, nos capacita, Senhor, a cada dia, Jesus, que nós venhamos diminuir, Deus de Israel, descer ao pó dessa terra, Jesus, mas para que o teu santo nome seja glorificado aos quatro cantos desta terra, Jesus. Oh Deus de Israel, Tu és bom, Senhor, Tu és bom, Deus, e te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos abençoado. Nós te damos graças, sim, Jesus, por tudo que ainda não deu certo, porque tudo é a Tua santa vontade. Deus de Israel, obrigada, Jesus, pela presença do nosso irmão Diácono Felipe, Jesus, que está hoje aqui conosco, Deus, para falar da Tua santa palavra, papai amado, para falar aqui, Senhor, daquilo que o Teu Espírito Santo já ministrou o coração dele, Jesus. Muito obrigada, Deus. Senhor, capacita ele a cada dia, Deus. Pai, vai revestindo ele com teu poder, com a tua presença, Espírito Santo de Deus. Sim, papai querido, blindando, Senhor, a mente dele. Sim, papai, colocando, Senhor, sobre, Pai, a cabeça dele a tua coroa, Jesus, para que ele seja blindado, Senhor, com teu Espírito Santo. Sim, ó Deus de Israel, é o que eu desejo, Senhor, neste momento, para a honra e glória do Senhor Jesus, que ele venha crescer espiritualmente, Deus, que ele seja a luz aonde ele colocar a planta dos pés, Pai, para falar do teu amor, em nome de Jesus. Fica na liberdade, meu irmão. A paz do Senhor Jesus, e eu fico muito honrado pelo convite dos irmãos ter me convidado para participar aqui do programa de rádio. Agradeço pela confiança que o pastor Marcos também de nos deixar estar vindo aqui, compartilhar da palavra de Deus. Fico muito agradecido pelos irmãos e vamos, né, nessa intenção, né, de trazer a palavra, de falar aos ouvintes que precisam, né, de uma palavra que vem da parte de Deus. Aleluia, glória a Deus. Uma saudação, né, para o nosso pastor Marcos, que Deus abençoe o senhor. Não sei se de repente está indo aí no seu trabalho, já na sua casa. Uma saudação para a irmã Adriana, que Deus abençoe vocês, toda a sua família, né? Que o Senhor Jesus venha capacitar cada dia mais, abençoando esse ministério em nome do Senhor Jesus. Uma saudação já para as irmãs do ciclo de oração Rosa de Saron, que Deus venha abençoar todas as irmãs, que o Senhor Jesus venha dar sabedoria, né, para a honra e glória do nosso bom Deus. Agora em setembro a gente vai ter o nosso congresso ali e já tá pertinho, né? Porque os dias estão passando muito rápido, meu Deus. E a saudação pros varões eu vou deixar com o irmão Felipe. Saudação pro grupo de varões, grupo Boanerges, sobre a liderança do nosso irmão presbítero Daniel, sobre a vice-liderança do nosso irmão diácono Joel.
Que as bênçãos continuem sendo derramadas sobre os varões, que continuem se levantando, né? Como homens de fé, como guerreiros de Deus, homens valentes, homens dispostos, né, a lutar e a marchar para o Senhor Jesus. E fica uma saudação para o grupo de varões aí, que a gente vai ter o... Ah, não, já. Foi sábado agora, né? Foi. No próximo agora é do Círculo de Oração. Isso, mas foi um culto muito bonito, inclusive eles, né, cantaram ali um louvor muito lindo também, né? Inclusive é a composição de um dos nossos irmãos lá, integrantes Sim, terça-feira que vem... O vereador Vanderlei. Terça-feira que vem eles vão estar aqui conosco, ele e a esposa dele, né? Mas quase que eu chamei ele hoje pra mim. Olha! Porque a esposa não pôde vir, né? Então, terça-feira ele vai estar aqui com a esposa dele, graças a Deus, né? Vai dar certo em nome de Jesus. E um louvor muito bonito, né? Assim, meu Deus, foi a primeira vez que eu ouvi assim. Sim, não. Aí Inspirado né? Que coisa linda ali. E é tão bom, graças a Deus, porque tudo é para Deus e tudo colabora, né, para a obra do Senhor Jesus, e isso é muito bom. Ver pessoas ainda que se dispõem, né, irmão? Sim, Deus vai distribuindo os dons, os talentos, um compõe, o outro canta, um é da oração, o outro é do evangelismo, o outro está apresentando um programa de rádio, e assim nós vamos, né? Deus vai distribuindo. Eu tenho sentido falta do irmão Gesso, né? Que o irmão Gesso, ele sempre canta uns louvores antigos lá também, e eu sempre gostei muito de ouvir. E o irmão Gesso, ele canta só aqueles louvores bem raízes, né? Sim, que ele tá no processo de noivado aí. Ele já deu uma desaparecida. Glória! Mas logo. Em nome de Jesus, né? Aí, né? Que Deus abençoe mesmo essa união. Porque a palavra do Senhor fala, né? Deus fez o homem e a mulher para que vivam junto, né? Sim. Para que venha ali ser abençoado. E que Deus esteja na direção ali, né, com a sua noiva, que é a irmã Cláudia, né? Irmã Cláudia, irmão Gesso, que o Senhor Jesus venha a abençoar essa união, venha estar na direção. Eu sempre falo, acima de tudo, tem que ser o Senhor Jesus primeiro. Né, Felipe? Porque se o nosso casamento, a nossa união, se não for o nosso bom Deus que esteja em primeiro lugar, nada prospera, né? Em tudo na nossa vida tem que ser primeiramente o Senhor. A palavra do Senhor já nos ensina, né? Buscai primeiramente o reino de Deus, né? E então é promessa do Senhor que quando a gente busca o Senhor Jesus, quando a gente dá prioridade para Ele, sim, tudo, né? Tudo, coisas que a gente nem sequer imagina, o nosso Deus já tem ali preparado para nós. Vida conjugal, vida financeira, vida espiritual. Exatamente, tudo vai né? Você coloca, né, em primeiro lugar o reino de Deus. Um ministério, né? Tudo ali Deus vai preparando da forma dele, no tempo dele. Glória seja o Senhor Jesus para todo sempre. Quão bom, Senhor, és tu. Nós temos motivo de gratidão, Pai, porque só o fato de nós levantarmos, respirar, poder sair para o nosso trabalho, retornar para a nossa casa em segurança, é motivo assim de muita gratidão. Sim. Né? Glória a Deus. Já quero deixar uma saudação aqui para minhas amadinhas, que eu sei que tá ligadinha, né? A irmã Maria Leonora de Jesus, que está ali, eu não sei se a filhinha dela, Edna, já foi embora, ou está ali junto com ela ouvindo o culto no nosso lar, como ela fala, né? É uma saudação, minha querida, para a irmã Maria, que já ligou aqui pedindo oração para sua família, em nome de Jesus, né? Seu filho Romário, que está longe de casa. Mas, amada, como eu te falei, coloca sempre no altar do Senhor. Sabe, quando a gente ora e oferta a nossa família aos pés do Senhor Jesus, amém. A gente só tem que ficar tranquilo, né, Felipe? Amém. Olha Deus falando aí já. Oh, aleluia. Eu nem sabe da mensagem que eu vou trazer. Glória a Deus. Deus já está dando sinais aqui. Aleluia, vai Jesus. falar tremendamente eu em falo cada assim, coração. Sabe, o Espírito Santo, ele confirma, né? O Espírito Santo, quando ele está na direção, ele, não é nada combinado, é tudo o Senhor Jesus. E como eu havia falando, sabe, a oferta. Eu aprendi, eu fui no congresso das irmãs, acho que o ano passado, o ano atrasado, não me lembro bem, os tempos estão passando tão rápido, da nossa igreja cristã primitiva. Sim.
E o bom desses congressos, né, que é o tempo ali que você tira com Deus, é um tempo de intimidade, de muita importância, você aprende muito. E teve a pregadora lá de um dia, e foi um grande testemunho também que ela deu da vida do irmão dela, e foi uma coisa que eu aprendi aquele dia: depositar no altar do Senhor, ofertar, sabe? A oferta a Deus, né? E assim, eu oferto todos os dias no altar do Senhor, irmão Felipe, a minha família. Amém, sabe? amém. Todos os dias eu falo: Senhor, é a minha oferta a Ti. Porque é muito importante, né? Porque pensa bem, e a gente tem que ofertar para o nosso Deus o que há de melhor, né? O que há de melhor. O que há de melhor. Quando a gente oferta a nossa família, a gente está ofertando o nosso melhor. Porque a família é um projeto de Deus, né? A partir do momento ali que você oferta o seu tempo para o Senhor, você tem que ofertar o seu melhor. Você não pode chegar simplesmente e ser uma coisa rápida de qualquer jeito, né? Eu falo assim que é muito importante. Nós conversamos sobre isso semana passada aqui com o pastor Marcos e a missionária Adriana, essa coisa da oração, né? A oração tem momento na sua casa ali que você começa a fazer uma busca assim de ser cheio do Espírito Santo, que é uma coisa tão impactante. Na sua casa você consegue fazer isso. Sim. Que muitas vezes lá dentro da igreja você não consegue, né? E o assunto nosso semana passada era que tem muita gente dentro da igreja vazio. Eles estão de corpo presente, mas o seu coração não está sendo ofertado ao Senhor. É por isso, Diácono Felipe, que a gente já não vê mais o avivamento dentro da igreja. Porque as pessoas estão perdendo essa essência, sabe? Que é necessária nas nossas vidas. E é muito bom. E isso é uma oferta ao Senhor, né? O nosso melhor é a entrega ao nosso bom Deus. Aleluia. Mas pode falar um pouco também. Nessa questão a gente tem que tomar cuidado, porque, como a missionária disse, o culto, ele começa na nossa casa. A gente vai se encher de Deus durante a semana na nossa casa. Porque se a gente pegar e uma vez por semana só na igreja como um costume, um hábito, a gente vai cair num erro que aconteceu lá atrás, que é o farisaísmo, né? Porque daí você não busca Deus, você fica pela tradição, fica pelo costume, fica por ali aquela coisa superficial, e Deus não quer uma coisa superficial, né? Não, jamais. Deus quer buscar um relacionamento conosco que tenha profundidade. E assim, a gente não pode deixar com que a igreja do Senhor, que somos nós, viver um esfriamento, né? Sim. A igreja do Senhor, ela tem que estar viva, ela tem que ser uma labareda de fogo constantemente, né? Eu falo assim, que independente do seu irmão que está à direita ou à esquerda, adore ao Senhor de toda a sua força e vontade. Adore ao Senhor como se você tivesse num lugar único, você e Deus. Porque muitas vezes, Diácono Felipe, a pessoa, ela não tem essa entrega com Deus, que ela fica preocupada o que o irmão da direita, da esquerda vai pensar. Sim, porque fica preso ali naquela tradição da não igreja, aquela coisa monótona, né? Às vezes a pessoa fica até pensando de dar um glória a Deus mais alto, né? Ou de se entregar ali mesmo no momento de adoração, fica meio com receio. Eu entendo isso daí. A gente já não vê hoje... Eu já vi umas pregações assim mesmo, lá no nosso ministério. A gente já não vê hoje as pessoas se rasgando diante de Deus, chorando na presença do Senhor. Mas não é choro de tristeza, é aquele choro assim, da adoração, né? O choro mesmo de você sentir a presença do Pai. Sim. A gente já não vê isso. E com isso, o Diácono Felipe, é onde vai entrando o esfriamento. E a gente, como igreja do Senhor, não pode deixar isso acontecer. Jamais. Né? A gente tem que ser uma igreja viva, uma labareda de fogo mesmo, sim, na presença do Senhor Jesus. E é muito bom quando você
faz a busca, né? Você busca ali a presença do Espírito Santo na sua casa. É claro que muitas vezes você vai estar no seu trabalho também conectado ali com o Senhor, no pensamento no Pai, em oração e silêncio ali. É claro que você não vai ter essa coisa assim impactante, né? Sim. Com o Espírito Santo. Mas se você tiver essa chance na sua casa, faça. Faça, sabe, o diácono, porque tem diferença quando você se enche do Espírito Santo de Deus no seu lar, que é onde o nosso culto começa ao Senhor. Você vai ali na casa de oração, no templo, junto com outros irmãos, você vê a diferença. É diferente. Totalmente. Você não fica preocupado com o horário. Não. Você não fica ali, né, preocupado com outras coisas, superficial. Você realmente busca ali o foco realmente ali é a adoração a Deus. Uhum. As outras coisas ficam para trás. Agora, quando você vai vazio, você já fica olhando pro relógio. Se o irmão fala 5 minutinhos a mais, já começa a dar aquele incômodo. Exatamente. Já começa a dar aquela coisa. Mas quando você vai, se enche primeiro, para depois ir cultuar a Deus, ali é totalmente diferente. Você tem uma entrega maior e é melhor. Glória a Deus, amém. Já quero deixar uma saudação aqui para Oscalina Nunes, lá de Tapetininga, né? Tapetininga, é isso mesmo. Lá onde o nosso presidente, o pastor Joel, também sempre, né, mora lá, também ministra. Glória a Deus, louvado seja a sua vida, minha amada, Pai do Senhor Jesus. Nosso irmão Dorival está aqui também conosco, né, que é uma benção. E é isso, sabe, gente, nós temos que ser essa igreja avivada na presença do Senhor Jesus. E quando você estiver lá na casa de oração, não se importe quem tá, se a direita, a esquerda, se o seu irmão da direita, da esquerda é irmão bombeiro, sabe? Sabe o que significa irmão bombeiro, né? Não, essa ainda não. Não, isso daí irmão bombeiro é aquele que não tem brasa e ainda quer apagar ainda o fogo do irmão que tá ali avivado, sabe? Então, a gente tem que ficar vigiando. Mas é isso, sabe? Vamos buscar a presença de Deus, porque nós estamos vivendo os momentos onde os sinais têm acontecido. E a gente não é para ficar preocupado, mas para a gente descansar no Senhor. Então, quando a gente tem essa busca, tem essa intimidade com Jesus, Diácono Felipe, a gente não vai se preocupar com as coisas que estão acontecendo, porque o Senhor nos dá segurança. Né? E se vivemos para Ele, por Ele, para que nós vamos ficar preocupados? Não, a nossa segurança está na vida eterna. A nossa confiança está naquilo que vem depois. Aqui é só o comecinho, né? O maior vem depois que a gente fechar os olhos descansados até aqui. Em nome porque a gente de vai Jesus. viver eternamente com Jesus. Porque... Então as coisas aqui da terra, às vezes a gente dá importância a coisas muito pequenas, né? Isso. Porque diante da eternidade... Nem se compara, qualquer tribulação, qualquer lutinha aí, a gente, né, mete o pé e segue em frente, olha para Jesus. Jesus me ajuda. Olha para o sacrifício que Jesus fez, que nenhum sofrimento humano não se compara àquilo que ele passou na cruz. Jamais. Nenhuma unha, né? Nenhuma unha, não chega nem perto daquilo que Jesus passou por nós na cruz. É verdade. A minha querida irmã Daniela entrou aqui, né? Bom, eu sei que a minha não estava bem, mas logo ela vai estar... Bem, em nome de Jesus, logo vocês vão estar aqui também conosco, pastor Robson, que Deus abençoe sua vida, pastor. E é isso, meus amados irmãos, vamos ouvir agora um louvor para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós tudo que temos, Jesus, tua presença é tudo que precisamos, ó Pai. Tudo é perda se não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti?
Senhor. Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença que me basta. Eu te levarei por onde eu for. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? O que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada eu sei sem ti, Senhor. Só tua presença que me basta. Eu te levarei por onde eu for. E se eu não tenho a ti, não tenho nada eu sei sem ti, Senhor. Só tua presença que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Eu te levarei comigo. Sem tua presença eu não sou nada. Tua presença é tudo que eu preciso. É tudo que eu almejo, Jesus. Tu és tudo que eu preciso. Em sua voz vamos cantar isso juntos. Diga: tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Diga: quem sou eu? Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença, diga: tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Você está ouvindo o programa Vida Nova. Oferecimento da Igreja Cristã Primitiva. Sede Nacional, Rua Cuiabá, 272, no centro de Londrina. Aleluia, Jesus. Aleluia, diante do Senhor, diante de Deus, assim, sabe? A gente estava comentando aqui que, olha, nada se compara mesmo o que o Senhor preparou para nós, né? O que o Senhor tem preparado, o banquete com Ele, aquela mesa. Então aqui tudo nessa terra é perda, tudo, porque nada se compara mesmo, Senhor, aquilo que o Senhor tem feito para nós. Então vamos sim continuar assim. Não se preocupe com as adversidades, não te preocupa com os levantes, não te preocupa com as pedradas, porque vai vir sim. Né? No tempo de Jesus era assim. Então, para nós que estamos com Jesus, seguindo a Ele, por que vai ser diferente, né, irmão Felipe? Não,
né? Estamos vivendo num tempo aí que o pessoal, eu ouvi falar um termo moderno aí, que fala que vive a cruz ortopédica, né? Que a cruz tem que se adaptar à pessoa, não a pessoa tem que se adaptar à cruz. Eita, glória, então então. fica meio difícil, né? Mas a gente tem que ir no meio das lutas, no meio da tribulação, Sempre não com desanimar, olhar para o alvo que é Cristo Amém, e seguir Jesus. em frente. É isso mesmo. Amados irmãos, já quero compartilhar com vocês neste momento a leitura do Salmos 82, para honra e glória do nosso bom Deus, né? O Deus de Israel, o juiz de Deus sobre os juízes injustos. Assim fala Salmo 8:2. Aleluia, Jesus. Deus está na congregação dos poderosos. Julga no meio dos deuses. Até quando julgarei injustamente e aceitarei as pessoas dos ímpios? Fazei justiça ao pobre e ao órfão. Justificai o aflito e o necessitado. Livrai o pobre e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. Eles não conhecem, nem entendem, andam em trevas. Todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse: vós sois deuses, e todos vós, filho do Altíssimo. Todavia morrerei como homens, e caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois tu possuis todas as nações. Amém? Esse é o nosso Deus. Eu falo assim que o nosso Deus, ele é um Deus de amor, mas ele é um Deus de justiça também. Porque Deus, ele ama o pecador, mas não o pecado. O pecado, ele abomina, né? Então o Senhor, ele é justo. O Senhor jamais, jamais, jamais vai permitir que os seus filhos sejam injustiçados, né? Então, confia no Senhor, querido Deus. Confia nele de todo o seu entendimento. Confia nele de todo o seu coração. Porque ele te fará justiça. Amém? Queridos irmãos, como o nosso diácono Felipe está hoje aqui, né, para contribuir, colaborar com a obra, ele vai passar os dias de culto e os horários. Fala aí, meu amado. Nós temos culto aos sábados, culto dos departamentos e também culto da família. Aos sábados, às 19h30, culto dos departamentos, né? Cada semana é um departamento, né? Jovens, louvor, varões e círculo de oração. E o domingo, às 19h, culto da família. Você é nosso convidado especial para estar presente conosco lá. Pastor Marcos, a missionária Maria, irmão Rogério, todos nós vamos estar lá glorificando a Deus. E vamos lá dar um glória, né? Fica o convite aí para você. Para ir lá dar um glória junto com a gente. E vai ser bênção, vai ser muito bom. Glória a Deus. Ter a sua presença lá. Amém, Jesus. E o nosso endereço, né, os irmãos, para aqueles que não conhecem, fica na rua Cuiabá 272, ali no centro, né, bem localizado ali, que ali é facinho de encontrar, né, nossa Igreja Cristã Primitiva Sede. E esse sábado, como é o culto do ciclo de oração Rosa de Saron, né, temos convidado como o Grupo Resgate, sabe? Vai estar lá louvando, adorando ao Senhor Jesus, E vai ter outros grupos também, para honra e glória do nosso Deus, né? Então, é isso, sabe, mãe Felipe? A Igreja de Jesus, somos todos nós juntos. É uma engrenagem, tem essas divisão, mas essa divisão não representa nada. Não. Não, gente, é uma engrenagem. A Igreja do Senhor, ela não é placa A, B e C. Olha lá, meu esposo tá lembrando aqui, ó, Resgate Vida Melhor.
É o nome do grupo, né? Que é um povo assim que ora mesmo e o fogo desce. Aliás, que louva, né? E ora também, né? Que para louvar tem que orar. Glória a Deus, aleluia. Uma saudação também para a irmã Maria Castorini, a irmã Tereza Amaral. Meu Deus, tem muitas irmãs, tem muitos irmãos nos ouvindo, né? Valdisney Marques está aqui conosco também. Você conhece, Felipe? Aleluia. Walt Disney? É? Glória a Deus. Não, acho que não conheço, não. Mas fica uma paz do Senhor. Um abraço para o Walt Disney. Continue nos acompanhando aí, todas as terças-feiras, às 21 horas. Eu não vou estar aqui, mas a missionária Maria e algum convidado vai estar. Sempre. O importante é a palavra de Deus está sendo pregada, está sendo propagada, né? Em nome de Jesus. A Rina está aqui conosco. Que Deus te abençoe, minha amada. Paz, Senhor Jesus, né? E é isso, sabe, povo de Deus. Vocês também vai compartilhando que vocês também estão fazendo a obra missionária do Senhor, né? A partir do momento que a gente está ali compartilhando, quantas pessoas estão na sua casa, no seu trabalho, ouvindo, né, louvores, adoração ao Senhor, ouvindo oração, ouvindo a palavra. E é isso, nosso Deus, ele tem as ferramentas, né, de levar o evangélico dele, ele tem a forma de fazer a obra do Senhor Jesus. Quão grande e maravilhoso é o nosso Deus. Vamos ouvir mais um louvor, porque como eu falo aqui, a hora ruge, né? Para a gente já voltar para a palavra de Deus. O Valdisney podia falar para nós aqui de qual cidade, né? Se é daqui de Londrina, se é de fora. Fala aí, meu irmão. Vamos dizer de onde você está nos ouvindo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Um grão de areia diante do céu é meu corpo na presença do Senhor. Um grão de areia para ser um templo onde habite o Santo Espírito de Deus. Um grão de areia, sim, fui eu deserto, fui barro e hoje sou forma de Deus. Hoje estou chamado para ser um templo onde habite o Santo Espírito de Deus. Um grão de areia, pecador tu és, Deus deseja fazer um lindo templo em ti. Um grão de areia para ser um templo onde habite o Santo Espírito de Deus. Um grão de areia, sim, fui eu deserto, fui barro em Cristo, sou forma de Deus. Hoje estou chamado para ser um templo onde habite o Santo Espírito de Deus. Você está ouvindo o programa Vida Nova.
Oferecimento da Igreja Cristã Primitiva. Sede nacional, Rua Cuiabá, 272, no centro de Londrina. Aleluia, papai. Eita Deus, esse nosso Deus é bom, esse nosso Deus, ele é maravilhoso. Eita Jesus, tu és bom e fiel, Deus. Então, meu irmão Valdisney, que Deus abençoe sua vida, a vida da sua esposa. E assim, é uma alegria ter vocês ali conosco, viu? Em nome de Jesus, seja muito bem-vinda mesmo. Esteja sempre ali conosco para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Pastor Joel, né? O pastor presidente lá de Itapetininga, né? Que está aqui também conosco. A irmã Cristiana Carvalho. Que Deus abençoe sua vida, minha amada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pastor Marquinho está aqui também conosco. Isso quer dizer que ele já está em seu lar. Que Deus abençoe e te dê um bom descanso. Amados irmãos, é muito bom cumprimentar, falar com todos vocês, ouvir louvores, tudo para o nosso bom Deus, né? Ele é o Rei da Glória, Ele é o Rei da Glória. Esse louvor um grão de areia, né? O Senhor, Ele já tinha dado ali a promessa para Abraão, né? Assim como a areia do mar, como as estrelas do céu, seria sua descendência. E eu sempre digo que eu faço parte dessa descendência, né? Porque nós fazemos, porque é a promessa do Senhor Jesus. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus faz parte dessa promessa, né? Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. E é isso, meus amados. Sabe, aquele grãozinho pequenininho, somos eu e você, somos nós, da presença do Senhor grande Deus. Neste momento, né, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu creio que o Espírito Santo já falou o coração do nosso irmão Diácono Felipe, né, que está aqui conosco. E a palavra que o Senhor já falou primeiramente com ele, agora ele vai estar compartilhando com todos nós em nome de Jesus. Amém? Está na liberdade, irmão? Amém. Aleluia, Deus. A palavra que eu vou ler vai estar aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 3. Aleluia. Aleluia. Que já foi falado aqui sobre oferta, já foi falado aqui sobre promessa. E Samuel está dentro disso daqui. Glória a Deus. Está dentro disso aqui, porque é uma promessa que foi feita na vida de Ana. E quando ela recebeu essa promessa, qual foi a primeira iniciativa que ela teve? Apresentar como oferta ao Senhor. E vamos falar um pouco, vamos destrinchar um pouco sobre isso aqui. 1 Samuel, no capítulo 3, diz assim: o menino Samuel servia ao Senhor diante de Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, e as visões não eram frequentes. Certo dia o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, ao ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. E também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. E este respondeu: Eis-me aqui. Então correu para onde Eli estava e disse: Eis-me aqui, pois você não me chamou. Mas Eli respondeu: Não chamei você, vá se deitar. E ele foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar Samuel. Este se levantou e foi até Eli e disse: Eis-me aqui, por que você me chamou? Mas o profeta Eli respondeu: Meu filho, não chamei você, e vai se deitar. Porém Samuel ainda não conhecia a voz do Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez, e se levantou e foi até Eli. Eis-me aqui, pois me chamou. Eli então entendeu que era o Senhor quem chamava o menino. Por isso Eli disse a Samuel: Vai deitar, e se alguém chamar, diga: Fala, Senhor, porque o teu servo te ouve. Se nós começarmos a falar da história de Samuel, ele vem como uma promessa na vida de uma mulher que estava passando por uma situação muito difícil, porque ela era estéril e não podia ter filhos. E essa mulher, o tempo todo, ela era afrontada, era caluniada, porque na antiga tradição dos judeus, a mulher ser estéril era como se fosse uma vergonha. E ela carregava isso, mas ela não desistiu. Em vez de reclamar,
Em vez de murmurar, ela escolheu estar aos pés do Senhor, clamar ao Senhor, para que ela recebesse essa promessa sobre a vida dela. Então Samuel, ele já entra nessa narrativa, nessa história, como um milagre de Deus, como um filho da promessa. Mas ele desde pequeno, ele já é chamado por Deus, já é escolhido por Deus. Mas o engraçado disso é que ele não começa a exercer o seu ministério antes do chamado. Antes do chamado. É nessa que muitas vezes a gente se apressa, a gente tem aquela ansiedade de fazer as coisas, de querer atropelar as coisas. Mas é tudo no tempo certo, é tudo no tempo do Senhor. Samuel, apesar de ser um filho da promessa, de já exercer algumas funções ali dentro do templo, ele necessitou ouvir a voz do Senhor para que pudesse começar a exercer o seu ministério. E a gente nota também que Samuel, como não tinha muita experiência, ele não conseguiu identificar exatamente que era a voz do Senhor. E o que acontece muitas vezes com a gente, o Senhor está falando, vai, esse é o seu chamado, o Senhor está te chamando para você continuar na obra. E a gente às vezes não tem a noção de, você vê que ele vai até o profeta, você me chamou, mas não era o Senhor chamando. Era o Senhor chamando ele. Então a gente muitas vezes não pode negligenciar esse chamado do Senhor. Né? A gente às vezes Deus está chamando a gente para voltar ao primeiro amor. Às vezes Deus está te chamando para você voltar aos caminhos dele. E muita gente às vezes se perde no meio do caminho. Deus não está olhando quantas vezes você tropicou, quantas vezes você errou. Mas se ele está te chamando é porque ele tem uma promessa na sua vida. E a gente não pode deixar de acreditar nessa promessa. Deixar de sonhar com essa promessa. Porque as promessas do Senhor estão vivas sobre a nossa vida. Glória a Deus. Nós temos que continuar confiando e caminhando no Senhor. Muitas vezes as vozes na nossa cabeça confundem a gente. Falando que é pra gente desistir. Que é para o nosso tempo. É no tempo do Senhor. E o Senhor hoje está te chamando às vezes para uma reconciliação. Às vezes para um novo avivamento, como foi falado, né? A gente precisa voltar a orar, precisa voltar a ler a palavra, precisa voltar a meditar, E muitas vezes não é que outras pessoas falam, pessoas às vezes que não é nem do meio cristão, e a gente acata alguns conselhos que não vem da parte do Senhor. Então, o nosso primeiro amigo é Jesus Cristo, né? Dobrar o nosso joelho, fechar a porta do nosso quarto. Primeiro a gente vai se derramar aos pés do Senhor, e depois vem o restante. E Deus tem chamado, né, pessoas para um novo avivamento, para uma novidade, para um momento da gente continuar caminhando. Não se desesperar com as outras vozes que vêm ao nosso redor para, às vezes, tentar nos desviar do foco, tentar nos desviar da vontade do Senhor. Ah, mas hoje eu não vou fazer. Ah, mas hoje eu não... Não é assim. Se a promessa ainda está viva, a promessa ainda está de pé, é motivo da gente continuar. E a gente tem uma promessa que é maior que tudo isso, que é o céu de glória, que é onde a gente vai estar depois que a gente descansar dessa terra. Lógico que a gente vai ainda aproveitar algumas coisas aqui que o Senhor tem derramado o Espírito Santo sobre a nossa vida, e a gente tem o refrigério. Mas não se compara com as coisas que a gente vamos viver na eternidade. Esse refrigério é pra gente um consolo, né? É o consolo do Espírito Santo quando a alma está aflita, quando o coração está inquieto, quando a gente, né, não tem certeza de alguma coisa. O Espírito Santo, ele vem nos dá uma direção, nos dá um discernimento daquilo que a gente precisa, daquela decisão que precisa ser tomada. Mas ela precisa ser tomada, essa decisão. Ana tomou uma decisão. Ela não escolheu ficar chorando, ela não escolheu se entristecer e se fechar dentro de um quarto escuro e achar que não tinha mais a solução. Ela olhou para o céu. Então, se você está respirando esse fôlego de vida ainda que Deus te deu, ainda há uma esperança. Ainda há uma solução para aquilo que você precisa. Ainda há uma porta aberta, onde muitas pessoas dizem que a porta se fecharam definitivamente. Ainda há esperança para aquele que o mundo julga, que fala que não tem mais jeito. Para muitas pessoas falar, mas aquele lá não tem mais jeito. Ixi, já tentou tantas vezes. Ah, não, aquele ali não tem saída. Tem sim. E a saída é Jesus Cristo. Então Deus tem nos chamado para um novo avivamento. Assim como chamou Samuel para exercer o seu ministério, Deus está te chamando nesta noite para você voltar
exercer o dom que Deus te deu. Não vamos enterrar o talento, esquecer, enterrar o talento e deixar tudo por isso mesmo, não. Se Deus te deu uma ferramenta, se Deus te deu um dom, se Deus te deu um instrumento, você está viajando, você está ouvindo voz. Eu não estou falando com você, mas o Espírito Santo, aquele que conduz, trouxe por Eli a revelação. Mas para isso que foi necessário? Estar em comunhão. Estar em comunhão com Deus sempre é necessário para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa vida pessoal. A comunhão com Deus é muito importante, porque muitas vezes a gente vai saber lidar com vários tipos de situação, com vários tipos de coisa através da revelação do Espírito Santo. Que muitas vezes vai falar, Felipe, vai ser acostumado a ir por um caminho só, né, para o trabalho. E aí o Espírito Santo vem e fala, não, vai por outro caminho ali. E você pega, como você está atento, você está ali ligado com o Senhor, você vai ouvir, de repente é um grande livramento que Deus operou na sua vida. E isso fora os livramentos que Deus opera na nossa vida que a gente não sabe. É verdade. Muitas vezes a gente deita para dormir, não sabe se vamos acordar no outro dia. Às vezes durante a noite Deus nos deu um livramento de um infarto, de alguma coisa, e a gente não sabe. As mãos de Deus são poderosas, elas continuam das promessas do Senhor. Porque se Ele te chamou um dia, as promessas de Deus vai se cumprir. Muitas vezes não vai ser no meu tempo, não vai ser no seu tempo, mas vai ser no tempo do Senhor. Mas não desista de acreditar. E o chamado de Deus hoje é para você voltar. Glória a Deus. Do ponto de onde você parou. Continuar louvando, continuar buscando, evangelizando, fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Não vamos se ausentar, porque no último dia vamos prestar conta para Deus. Mas cadê o talento, o dom que eu te dei? Foi enterrado? Foi esquecido? Muito triste isso. Então vamos se apegar em Deus, seguir firme. Nessa pequena palavra, né, não preparei muita coisa, veio mais a inspiração do coração mesmo do Espírito Santo nos trouxe para falar para os irmãos essa noite. E é isso, meus irmãos, não desista. As promessas de Deus ainda permanecem firmes sobre a sua vida. Glória a Deus, aleluia, aleluia, louvado seja o Senhor, né? É uma reflexão, né, onde a gente deve parar para refletir mesmo, meditar na palavra do Senhor, porque os nossos ouvidos, eles têm que estar abertos, sensíveis à voz do Senhor Jesus, né? Já quero deixar uma saudação aqui para a irmã Maria José dos Campos, né, que ela é irmã da pastora Raquel, lá de Itapetininga, né? Esposa do pastor Joel. Que Deus abençoe sua vida, minha amada. Que Deus abençoe muito. Então é isso, sabe, irmãos? Nossos ouvidos têm que estar atentos à voz do Senhor. Aleluia. Porque assim como, né, o Senhor falou ali com Samuel, o Senhor, ele fala conosco todos os dias. Sim. Claro que vai ter aquele momento que o Senhor, ele também trabalha no silêncio, né? Porque o Senhor, ele quer também ouvir a nossa voz, ele quer que nós chegamos até ele como um filho chega para um pai. E ele está ali para nos ouvir, né? Então é isso, vamos nos permitir a ouvir a voz do Senhor. Porque o Senhor, ele sempre tem o melhor para nós. Amém? Vamos estar ouvindo mais um louvor para a honra e glória do Senhor Jesus. E já, né, amados irmãos, já vem a oração final. Aleluia. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoar sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão.
Preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu não. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é luz. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Preciso calar todas as vozes, menos a tua. Senhor, silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. Glória a Deus. É isso, amados irmãos, ouvir sempre a voz do Senhor Jesus. O nosso irmão Diácono Felipe vai estar fazendo a oração final agora, né? Pessoas que pediram aqui, ligaram, pediram oração. Você que não teve oportunidade de ligar, mas que oração. Todos os irmãos que estão na live também, receba em nome de Jesus. Amém. Primeiramente gostaria de deixar um abraço, um beijo para minha esposa, senão chegar em casa. É isso Isso, mesmo. meus irmãos, vamos orar, pedir para Deus abençoar, derramar suas bênçãos sobre seu povo. Senhor Deus e querido Pai, nós estamos aqui na tua presença, ó Deus, colocando, Pai, a vida da irmã Maria e toda a sua família, Pai. Venha abençoar com toda a sorte de bênçãos, saúde, prosperidade, tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem para derramar sobre essa família, Deus. Seja uma família próspera, seja uma família abençoada, e, Pai, siga nos seus caminhos, ó Pai. Venha abençoando, Deus, a saúde, se não deixando faltar o pão de cada dia, abençoando, Deus, derramando sobre as tuas bênçãos, sobre cada família aqui, sobre a irmã Eleonora também, e família, derramando as tuas bênçãos, abençoando, a Deus, multiplicando os celeiros, multiplicando a saúde, a paz, a prosperidade, não deixando nada faltar, a Geni Dias e família, Senhor, abençoando, guardando, livrando, enviando os teus anjos, Pai, sobre essa casa, sobre essa família, guardando cada integrante, ó Pai, guardando a cada um de forma individual, Pai. Derrama, Pai, dado o teu livramento, Pai, para essa família, para todas essas famílias, dando saúde, dando a paz, a esperança, prosperidade, que todos, Pai, prossigam no teu caminho, confiando no Senhor, ouvindo a tua voz, é que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus querido e poderoso, muito obrigado, irmão, pela presença. Que Deus lhe abençoe, continue usando tremendamente. Obrigada a todos vocês que estiveram conosco este momento. E até terça-feira que vem, assim querendo Deus, né? Continue aí assistindo pelo Facebook, também tem, né? Depois daqui esse programa ele vai lá pro canal do YouTube, aonde o nome do canal é Missionária Maria Terça da Bênção. Amém? Não tem só esse programa de hoje, como tem os outros programas passados, né? Sempre meu esposo coloca lá para assistir. Oh, glória a Deus. E é isso, meus amados. Que Deus abençoe todos vocês. Até terça-feira que vem, em nome do Senhor Jesus, se assim Ele permitir. Mas eu te ouvi, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Senhor. Tua voz é tudo.
Você acabou de ouvir o programa Vida Nova. Venha participar de nossos cultos. Igreja Cristã Primitiva. Sede Nacional, Rua Cuiabá,